Você já sentiu que, mesmo indo à igreja, orando e lendo a Bíblia, ainda falta algo na sua caminhada com Deus? E se eu te dissesse que muitas pessoas, talvez até você, estão vivendo uma fé que parece sólida, mas está cheia de rachaduras? Um erro sutil, quase imperceptível, que pode te afastar do propósito de Deus e, pior, da salvação eterna. Imagina só, você está subindo uma escada com todo esforço, mas, no final, percebe que ela está encostada na parede errada. Seria frustrante, né? Agora, eu te pergunto, será que a sua fé está realmente fundamentada na rocha ou está sobre areia? Hoje, vamos falar sobre o grande engano que tem iludido milhares de cristãos e como você pode se proteger dessa armadilha espiritual. Então, se você está buscando viver uma fé verdadeira e impactante, fica comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar pode transformar sua vida de uma vez por todas. A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje, a gente vai falar sobre algo extremamente importante, sinceramente, desafiador. Um grande engano que, muitas vezes, passa despercebido, mas pode custar a nossa salvação. Já imaginou descobrir que algumas práticas que você considera normais podem, na verdade, estar te afastando de Deus? Pois é, o tema de hoje é exatamente esse, e eu vou te mostrar como identificar e vencer esses erros. Mas calma, porque o objetivo aqui não é te julgar, mas te ajudar a entender e viver a plenitude do Evangelho. Antes de começarmos, eu quero te pedir algo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, clica aqui embaixo, eu vou esperar. Pronto! Muito obrigado! É uma alegria imensa ter você aqui com a gente, crescendo juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Essa passagem nos ensina a importância de estarmos atentos e discernirmos o que ouvimos e seguimos. Nem tudo que parece bom aos nossos olhos vem de Deus, e o inimigo muitas vezes usa estratégias sutis para nos enganar. Por isso, é essencial buscar sempre na palavra a verdade e pedir ao Espírito Santo que nos guie e nos dê sabedoria para não cairmos em armadilhas espirituais. Imagine um cristão fervoroso, que vai à igreja toda semana, ora fervorosamente e tem até um grupo de estudo bíblico em casa. Ele conhece bem as Escrituras e acredita estar seguindo os passos de Cristo. No entanto, em seu cotidiano, ele enfrenta dificuldades, toma decisões precipitadas, e muitas vezes se vê preso em situações que parecem não ter saída. Você já se sentiu assim? Ou conhece alguém assim? Pessoas que, de fora, parecem estar vivendo uma fé genuína, mas dentro delas, há algo que não se alinha com o coração de Deus? A grande questão que vamos explorar hoje é justamente essa. Será que a nossa fé está realmente fundamentada na rocha? Ou será que estamos construindo sobre areia, sem perceber? Essa é a armadilha que muitos caem e, infelizmente, não sabem. Um exemplo muito comum que a gente vê no dia a dia são aquelas pessoas que vão à igreja, cantam os hinos, mas quando enfrentam a primeira dificuldade financeira, por exemplo, começam a fazer escolhas baseadas no medo, na falta de confiança em Deus. Elas vão atrás de soluções rápidas, fazem dívidas, comprometem sua saúde, sua família e até a sua fé, tudo por uma falsa sensação de urgência. Não estou dizendo que buscar soluções é errado, mas será que estamos confiando plenamente em Deus para agir em nossa vida, ou estamos tentando resolver tudo com nossas próprias forças? Olhe para as notícias que vemos todos os dias. O que você ouve sobre a vida das pessoas? Muitos dos grandes escândalos na sociedade atual estão ligados à falta de alicerces espirituais sólidos. Pessoas que têm fama, fortuna e poder, mas que, no fundo, estão perdidas, cheias de medo e frustrações. Há até mesmo pessoas que, na busca incessante por sucesso, acabam colocando sua fé em outras coisas, nas redes sociais, no dinheiro, em posições sociais ou no reconhecimento das pessoas. Será que você, inconscientemente, não tem feito o mesmo em algumas áreas da sua vida? Eu sei que a vida moderna nos desafia constantemente, e é fácil se distrair com as falsas promessas que a sociedade oferece. As publicidades bombardeiam você com ideias de que a felicidade está em consumir, em ter mais, em ser mais reconhecido. Mas será que essa é a verdadeira felicidade que Deus deseja para você? Será que esse caminho de gratificação instantânea é realmente o caminho da paz e da realização? Já parou para pensar que, quando você segue o fluxo do mundo, pode estar dando passos para longe da vontade de Deus para sua vida? Por outro lado, muitos cristãos, ao se depararem com uma dificuldade maior,
como uma crise na família ou uma perda inesperada, se fecham, perdem a fé e acreditam que Deus os abandonou. Porém, o que Deus nos ensina nas Escrituras? Ele nos promete que estará conosco em todo o tempo, inclusive nos momentos difíceis. Porém, a chave está em nossa reação diante dos problemas, escolher se agarrar à promessa de Deus ou se deixar arrastar pela correnteza do desespero e do medo. Em momentos de crise, será que você tem buscado os conselhos de Deus ou tem se apoiado nas soluções temporárias e falhas que o mundo oferece? Você consegue imaginar isso em sua vida? Pense naquela situação difícil que você está vivendo agora. Como você tem reagido? Em quem você tem confiado? Essa reflexão é vital porque, ao construir nossa fé sobre a rocha firme de Jesus, nos tornamos inabaláveis, não importa o que aconteça. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 7:24-27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas, e aqueles que não ouvem e não praticam? Eles são como a casa construída sobre areia, que desaba quando vem o vento forte. Por isso, eu te convido a refletir profundamente. Onde está o alicerce da sua vida? Se você se identifica com o cristão que mencionamos no início, alguém que sabe o que é certo, mas que, na prática, toma decisões baseadas no medo e na dúvida, essa mensagem é para você. Deus quer que você construa sua vida sobre uma fundação sólida, uma fé que resiste às tempestades. E isso só é possível quando você escolhe confiar em Deus em todos os momentos, não apenas nas horas de facilidade. Então, antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta crucial. O que está guiando suas decisões? São as verdades eternas de Deus ou as pressões temporárias do mundo? Essa é a grande questão que precisamos responder, e é a chave para mudar o rumo da nossa vida. Agora, com essa reflexão em mente, vamos dar um passo à frente. Imagine que você está diante de uma bifurcação. Em um caminho, você vê um terreno firme, seguro, tranquilo, enquanto no outro há pedras, obstáculos e um terreno aparentemente mais fácil, mas com o risco de desmoronar. A vida é exatamente isso, uma escolha entre seguir o caminho seguro, com a confiança de que Deus está no controle, ou o caminho fácil, onde a tentação de fazer tudo no nosso próprio tempo e jeito é irresistível. A questão é, como podemos saber qual caminho seguir? Como confiar em um Deus invisível e, muitas vezes, silencioso, quando a pressão do mundo parece tão forte? A resposta está na prática diária. Não adianta apenas saber o que a Bíblia diz, é preciso viver de acordo com esses ensinamentos. E o que isso significa na prática? A palavra de Deus nos chama a viver de forma fiel, a confiar em sua direção em todos os aspectos da vida. Quando você lê a Bíblia, você não está apenas conhecendo a história de outros, você está sendo desafiado a aplicar os mesmos princípios em sua própria jornada. A fé em Deus não é uma teoria que se entende apenas com a mente, mas uma prática que deve ser vivida no coração. Como disse Tiago, em sua carta, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes também. Não se trata de ser perfeito, mas de estar disposto a seguir o caminho de Jesus, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Vamos olhar para um exemplo real da vida moderna. Muitos cristãos, ao se depararem com dificuldades financeiras, sentem a pressão de buscar soluções rápidas e muitas vezes equivocadas. Eles se endividam ou buscam investimentos arriscados, acreditando que estão fazendo o que é necessário para resolver a situação. Contudo, ao fazerem isso, muitas vezes se afastam do que Deus ensina sobre sabedoria financeira. A Bíblia diz que devemos ser prudentes com nossos recursos e confiar em Deus para prover, e não colocar nossa confiança nas riquezas, que são volúveis. O que podemos aprender com isso? Que o verdadeiro segredo não está em resolver tudo rapidamente, mas em confiar que Deus tem um plano, mesmo quando as circunstâncias não são as ideais. Isso pode ser um processo difícil, especialmente quando a necessidade é urgente. Eu sei que não é fácil esperar, mas é exatamente nesse tempo de espera que Deus molda nossa confiança nele. Ele nunca prometeu que não teríamos problemas, mas prometeu estar conosco em todos eles. Agora, pense um pouco, qual é o maior desafio que você está enfrentando neste momento? É na área financeira? Na saúde? Nos relacionamentos? Deus quer ser o seu guia, mas para isso, você precisa dar o primeiro passo, confiar nele de todo o coração e buscar sua direção em oração. Quando você faz isso, uma coisa maravilhosa acontece. Você começa a perceber que, mesmo no meio da tempestade, há uma paz que só Deus pode dar.
Não é a paz de resolver todos os problemas de imediato, mas a paz de saber que, no final, Ele está no controle. Um exemplo perfeito disso é a história de Pedro, quando ele estava caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Quando ele olhou para as ondas e começou a duvidar, ele afundou. Mas enquanto ele olhou para Jesus, ele ficou firme. Isso é exatamente o que acontece na nossa vida. Quando olhamos para Deus, temos coragem de seguir em frente, mesmo quando as ondas são grandes e as dificuldades parecem insuperáveis. Agora, imagine se você fosse Pedro, olhando para as ondas ao invés de para Jesus. O que aconteceria? É exatamente o que acontece conosco quando damos mais atenção às dificuldades do que à promessa de Deus. Quando colocamos nossa confiança nas circunstâncias, ao invés de em Deus, estamos permitindo que a tempestade nos faça afundar. Mas quando confiamos em Deus, Ele nos sustenta. Neste momento, a grande pergunta que precisa ser feita é: você tem olhado para as ondas, ou tem mantido os olhos fixos em Jesus? Não importa o que você está enfrentando, se você decidir confiar em Deus, Ele será sua rocha. Ele não vai te deixar afundar, mas vai te dar forças para seguir em frente, passo a passo, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Como exemplo mais palpável, muitos cristãos ao longo da história tiveram que fazer escolhas difíceis, e ainda assim, confiaram plenamente em Deus. Eles passaram por momentos de extrema perseguição, dificuldades e até mortes, mas nunca abandonaram sua fé. Eles viveram como se a vida aqui fosse passageira, e sabiam que, ao final, haveria uma recompensa eterna. Eles entenderam que, embora a caminhada fosse difícil, Deus estava com eles o tempo todo, e que a vitória não estava na ausência de dificuldades, mas na presença de Deus em meio a elas. Agora, pense bem, como você tem vivido sua fé? Está confiando em Deus nas pequenas e grandes coisas? Está sendo fiel ao caminhar diário, mesmo quando a pressão é grande? Essa é a verdadeira medida da nossa confiança em Deus. Não são os grandes momentos de fé, mas a prática diária que mostra nossa verdadeira fé. Antes de seguirmos em frente, quero te fazer uma última reflexão. Será que você está pronto para entregar todas as suas ansiedades a Deus e confiar que Ele tem o controle? Pode ser difícil, eu sei, mas Ele está te chamando para dar esse passo. E Ele nunca te deixará sozinho. Agora, você está pronto para seguir para o próximo passo dessa jornada, onde vamos aprender mais sobre como viver plenamente essa confiança em Deus em todas as áreas da vida? Podemos seguir em frente. Agora, que já entendemos a importância de confiar plenamente em Deus e viver de acordo com seus ensinamentos, é hora de aprofundar ainda mais a nossa reflexão e fazer isso de maneira prática, todos os dias. Lembre-se de que fé não é algo que se vive apenas nos momentos de oração, mas em cada escolha, em cada passo que damos, seja no trabalho, no lar, ou até mesmo nas dificuldades que surgem. E o que mais importa aqui é perceber que, quando você decide viver a palavra de Deus, você está sendo sustentado por algo muito maior do que seus próprios esforços. Imagine a cena: você se encontra em uma encruzilhada no trabalho, em uma situação difícil onde suas opções não parecem boas. Você poderia simplesmente agir conforme a pressão do momento, talvez tomando atalhos, sendo desonesto, ou priorizando suas ambições pessoais. Porém, a palavra de Deus diz que devemos agir com integridade e sabedoria, e que Ele proverá o que precisamos no devido tempo. Isso significa confiar em Deus mesmo quando parece que o jeito fácil seria fazer algo contrário aos seus princípios. Porém, é importante saber, Deus não quer apenas que você seja obediente, mas que sua obediência venha do coração. Isso significa que, ao tomar decisões, você deve buscar mais do que apenas cumprir regras. Você deve buscar ser transformado, entender o coração de Deus, e agir conforme os seus desejos. Ao fazer isso, você experimenta a verdadeira paz, uma paz que vai além da compreensão humana. E, na prática, isso significa fazer a escolha que honra a Deus, mesmo quando ela não é a mais fácil ou rápida. Uma história que me vem à mente é a de um cristão que, diante de uma oportunidade de negócio altamente lucrativa, foi desafiado a decidir entre seguir um caminho que envolvia engano ou ser honesto, embora isso significasse abrir mão de uma grande quantia. Muitos na sociedade, se estivessem no lugar dele, provavelmente optariam pelo atalho, pensando apenas no lucro imediato. Mas essa pessoa, ao escolher a honestidade, confiou que Deus sabia o que era melhor para ele a longo prazo. Esse cristão fez uma escolha difícil, mas a história não termina com ele perdendo tudo. Pelo contrário, após algum tempo, ele recebeu uma oportunidade ainda melhor, que não apenas lhe trouxe sucesso financeiro, mas também o fez crescer espiritualmente. Ele testemunhou como Deus honrou sua fidelidade. Isso é o que Deus faz.
ele recompensa a obediência, não sempre de imediato, mas sempre no momento certo. Agora, reflita sobre sua própria vida. Quantas vezes você já teve a chance de tomar decisões fáceis, mas, no fundo, sabia que não estavam de acordo com os princípios bíblicos? E quantas vezes você se sentiu pressionado pela sociedade, pela cultura ou até pela sua própria ansiedade, para tomar decisões rápidas, sem considerar o impacto delas a longo prazo? Isso acontece porque vivemos em uma cultura que valoriza resultados rápidos e soluções imediatas. Mas o reino de Deus nos chama a um outro ritmo, um ritmo de confiança, paciência e fé. Deus não trabalha conforme o relógio humano. Ele trabalha em seu próprio tempo. E é por isso que, muitas vezes, você pode estar esperando por algo que parece não vir, ou orando por algo que ainda não aconteceu. Mas o que você não vê é que Deus está te moldando, Ele está te preparando para algo muito maior. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram por longos períodos de espera. Abraão, por exemplo, teve que esperar anos até ver a promessa de Deus se cumprir em sua vida. A dúvida poderia ter dominado seu coração, mas ele confiou no tempo de Deus, e quando finalmente teve seu filho, a promessa foi mais do que ele poderia imaginar. Na sua vida, você também precisa confiar que o que Deus prometeu para você vai se cumprir, mas que ele pode ter um propósito até mesmo nos tempos de espera. Lembre-se de que os tempos de espera são também tempos de preparação, tempos em que você é moldado para receber o que Deus tem para você. E o que isso significa na prática? Significa que, em vez de ficar ansioso ou preocupado, você deve cultivar a paciência, a confiança e a perseverança. Quando você faz isso, algo maravilhoso acontece. Sua fé se fortalece. Você começa a perceber que não importa o quanto as dificuldades venham, você sempre terá uma confiança inabalável em Deus. E essa confiança não vem de um entendimento intelectual, mas de uma experiência vivida com Deus. Parece difícil, não é? Pois a vida cristã nunca foi prometida como fácil. Mas a Bíblia nos ensina que o sofrimento que enfrentamos é momentâneo, enquanto a glória que receberemos de Deus é eterna. A grande questão aqui é entender que os desafios e as dificuldades fazem parte do processo de crescimento espiritual, e que, através deles, Deus nos molda para sermos mais como Jesus. Isso é algo que o mundo não entende, porque não vê o valor nas dificuldades. Mas nós, como cristãos, sabemos que é através da luta que a nossa fé é fortalecida. Agora, gostaria que você refletisse sobre o que Deus tem feito na sua vida. Está buscando mais a sua vontade do que a sua própria? Está entregando a Ele suas ansiedades e preocupações, ou está tentando resolver tudo sozinho? Eu sei que pode ser tentador querer controlar todas as situações, mas a verdadeira paz vem quando você decide, de coração, confiar que Deus está no controle. O que fazer então? Não tenha medo de entregar suas preocupações a Deus. Ele é fiel para cuidar de você. E, ao fazer isso, você verá que sua paz e sua sabedoria vão começar a moldar suas decisões, transformando não só sua vida, mas também os ambientes ao seu redor. Então, vamos seguir em frente e refletir um pouco mais sobre a importância de manter os olhos fixos em Deus e na sua palavra, para que, assim, possamos viver de acordo com seus princípios, mesmo nas situações mais desafiadoras. Pode-se seguir para a próxima etapa. À medida que avançamos em nossa jornada de fé, a confiança em Deus se torna mais do que uma escolha diária. Ela se transforma em uma experiência profunda e transformadora. Muitas vezes, nós cristãos caímos na tentação de acreditar que o cristianismo é algo que só se aplica aos grandes momentos da vida, como uma grande decisão ou uma crise. Mas, na verdade, é no cotidiano, nos pequenos momentos, que nossa fé é mais testada e mais refinada. E é nessas situações que Deus realmente quer se mostrar forte em nossas fraquezas. Vamos parar um momento e imaginar como seria a nossa vida se tomássemos todas as nossas decisões com plena confiança em Deus. Como seria se, ao enfrentar uma crise, não nos desesperássemos, mas tivéssemos a certeza de que Ele estava no controle de todas as coisas? Como seria se, ao fazer uma escolha no trabalho, na escola ou na nossa vida pessoal, a primeira coisa que fizéssemos fosse perguntar a Deus qual seria o melhor caminho a seguir? É claro que essa não é uma atitude que vem naturalmente. Na verdade, ela exige um esforço contínuo de nossa parte, uma prática diária de confiança e dependência de Deus. Mas a boa notícia é que, quanto mais você pratica essa entrega, mais fácil se torna, até que, de repente, você se pega vivendo uma vida que é marcada pela paz e pela certeza de que tudo está nas mãos de Deus. Eu quero que você imagine uma cena simples, mas poderosa. Você está em casa, cansado depois de um longo dia, e recebe uma notícia inesperada. Algo que poderia ser um problema, uma situação difícil.
E, normalmente, você reagiria com frustração, talvez até com raiva ou ansiedade. Mas, desta vez, você faz algo diferente. Você para por um momento, respira fundo e ora. Você entrega aquele problema nas mãos de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para você. E, à medida que faz isso, uma paz começa a invadir seu coração. Não é uma paz que vem pela solução imediata do problema, mas uma paz que vem da confiança de que Deus está cuidando de tudo. E o que acontece com essa atitude de fé? Primeiro, você começa a ver a vida de uma maneira diferente. Não importa o que aconteça, você começa a perceber que Deus está ao seu lado, guiando, dando-lhe sabedoria para tomar decisões mais alinhadas com seus princípios. Você começa a perceber que Deus não está apenas presente nos grandes momentos, mas em cada passo da sua vida diária. Ele está lá, nos detalhes, nas decisões cotidianas, esperando para te guiar. Agora, eu quero que você reflita por um momento. Já aconteceu com você de estar enfrentando algo, seja no trabalho, em casa ou na vida pessoal, e sentir uma ansiedade profunda? Você já se pegou tentando controlar tudo, sentindo que precisava fazer tudo sozinho para que as coisas dessem certo? A verdade é que muitos de nós vivemos assim, achando que precisamos ser autossuficientes. Mas a palavra de Deus nos ensina que, na verdade, nossa força vem do Senhor. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e Ele deseja que descansemos nele, confiando plenamente que Ele está cuidando de nós. Em Isaías 40:31, a Bíblia nos diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão." O que essa passagem significa para você? Significa que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos dá forças para seguir em frente, não importa o que aconteça. Ele renova nossas energias, nos capacita a viver de acordo com sua vontade e nos sustenta em momentos de fraqueza. E é isso que acontece quando começamos a confiar plenamente em Deus. Ele nos fortalece, nos dá direção e nos guia por caminhos de paz. Talvez você esteja enfrentando um grande desafio agora, mas quero que você saiba que Deus está ao seu lado. Ele não te abandonou, e Ele não vai te abandonar. Ele está trabalhando em sua vida, moldando, fortalecendo, e mesmo nos momentos de luta, Ele tem um propósito maior para você. Lembre-se de que a fé não é apenas acreditar que Deus pode mudar uma situação difícil, é acreditar que Ele tem o controle de todas as situações, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Às vezes, temos a tendência de querer entender tudo, mas Deus nos chama a confiar, mesmo sem entender. Quando você se entrega completamente a Ele, você começa a perceber que, mais do que as circunstâncias ao seu redor, a paz de Deus começa a tomar conta do seu coração. Agora, eu quero que você pense: o que tem te preocupado mais ultimamente? O que tem te causado ansiedade ou medo? Quero que você entregue isso a Deus neste momento. Coloque sua confiança nele, e a paz que Ele promete vai começar a tomar conta do seu ser. Ele cuida de você, e Ele quer o melhor para você. Vamos continuar confiando em Deus, não apenas nos momentos de crise, mas também nos momentos de tranquilidade. Vamos aprender a confiar nele em todas as áreas da nossa vida, sabendo que, ao fazer isso, Ele nos guiará e nos dará sabedoria para tomar as melhores decisões. Antes de seguirmos em frente, pense por um momento: se você realmente confiasse mais em Deus, como sua vida seria diferente? Você se sentiria mais em paz? Mais confiante? Mais seguro? Como você pode colocar essa confiança em prática ainda hoje? Eu te desafio a confiar mais, a dar os passos de fé que Deus está te chamando a dar, e ver como Ele vai te guiar. Gostaria de orar por você. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, em nome de Jesus, quero te agradecer por este momento de reflexão, por essa oportunidade maravilhosa de poder compartilhar a Tua palavra com meus irmãos. Senhor, sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e que ela nunca volta vazia. Quero pedir agora, Senhor, que Tu venhas tocar o coração de cada pessoa que está assistindo a este vídeo, que eles possam sentir a Tua presença de uma forma tangível e poderosa, que cada palavra que foi compartilhada hoje possa ser um alimento para a alma e um guia para a vida. Eu sei, Senhor, que muitos dos nossos irmãos e irmãs estão passando por momentos difíceis, situações que testam a sua fé, sua confiança e sua esperança. Senhor, Tu sabes exatamente o que cada um de nós está enfrentando, e eu te peço que, nesse momento, Tu venhas trazer paz, consolo e direção. Que eles possam confiar em Ti de todo o coração, sabendo que Tu tens o controle de todas as coisas e que, mesmo nos momentos de dificuldade, Tu estás trabalhando para o bem de cada um.
Senhor, ajuda-nos a entender que a verdadeira confiança em Ti não é apenas acreditar que Tu podes mudar as circunstâncias, mas confiar plenamente no Teu plano, mesmo quando não conseguimos ver o fim da estrada. Dá-nos a coragem de viver pela fé, de andar em Tua direção, mesmo quando o caminho parece incerto. Ensina-nos a descansar em Ti, sabendo que a nossa vida está nas Tuas mãos e que, com o Senhor ao nosso lado, não temos o que temer. Pai, eu peço por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, emocionais, familiares ou profissionais. Que Tu possas abrir portas, trazer soluções e, acima de tudo, que Tu possas revelar a Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, que a confiança em Ti se torne a base de nossas decisões diárias, de nossos pensamentos e de nossos atos. Que, a cada desafio que enfrentarmos, possamos lembrar que Tu estás conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos capacitando. Eu Te peço também, Senhor, que nos ajudes a colocar a nossa confiança em Ti em todos os aspectos de nossas vidas. Seja no trabalho, nos relacionamentos, nas nossas finanças ou em qualquer área onde precisamos da Tua direção. Que possamos sempre lembrar que, com a nossa confiança firmada em Ti, não importa a tempestade ao nosso redor, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Eu Te peço, Senhor, que Tu continues a nos moldar, que Tu continues a nos ensinar a confiar mais em Ti e a viver de acordo com a Tua vontade. Que a Tua paz nos envolva, que o Teu Espírito Santo nos guie, e que possamos ser luz para aqueles ao nosso redor. Senhor, nós Te agradecemos por Teu amor, pela Tua bondade e por Tua fidelidade. Sabemos que Tu nunca nos abandonas, e que, mesmo nos momentos mais sombrios, a Tua luz sempre brilhará sobre nós. Que possamos viver para glorificar o Teu nome, com um coração cheio de fé e confiança em Ti. Eu entrego todos os nossos pedidos, nossas preocupações e nossas vidas em Tuas mãos. Que a nossa confiança em Ti se torne inabalável e que, a partir deste momento, possamos viver uma vida de paz, de esperança e de confiança plena em Ti. Eu Te peço tudo isso em nome de Jesus, que nos ensinou a confiar em Deus Pai e a viver pela fé. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a tomar uma atitude agora, algo simples, mas poderoso. Se você foi tocado por essa mensagem, se as palavras que compartilhamos hoje trouxeram algum conforto ou revelação para o seu coração, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assim, você ficará sempre por dentro de todos os vídeos que temos preparado com muito carinho para vocês. E se esse vídeo fez a diferença na sua vida, eu quero te pedir algo ainda mais importante. Compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, a mudança de vida de uma pessoa começa com um simples clique, e você pode ser o canal de Deus para essa transformação. E claro, quero muito saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo sobre o que mais tocou o seu coração ou se você tem alguma dúvida. A sua participação é muito importante, pois isso nos ajuda a crescer e a continuar trazendo mais conteúdo relevante e edificante. Agora, antes de finalizar, quero te mostrar 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tenho certeza de que, assim como este, eles também vão abençoar sua vida de maneira poderosa. Então, não perca tempo. Clique no vídeo que mais te chamou a atenção e continue essa jornada conosco. Muito obrigado por assistir até aqui, e que Deus te abençoe abundantemente. Amém.